Olá, meus amigos. Estamos aqui para mais um encontro do Centro Espírita Leon Denis, trazendo temas do Evangelho. Para nos prepararmos, vamos fazer uma leitura breve do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos compartilhar minha tela aqui para vocês poderem acompanhar o que nós vamos indo conversando. Ok? É isso. Do capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estado num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes, que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Pois bem, meus irmãos, após essa leitura breve do Evangelho, vamos nos preparar então com uma prece para o trabalho deste momento. Elevemos o pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, aos irmãos da espiritualidade maior, aos nossos mentores, amigos. Agradecidos por esta oportunidade, viemos te rogar proteção e amparo. Viemos te pedir a inspiração para que tudo transcorra na mais perfeita ordem. Que possamos, Senhor, levar a todos os irmãos a palavra do Senhor, a palavra que acalma, a palavra que consola. Assim como a doutrina espírita, o Consolador prometido. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. E assim seja. Bem, meus irmãos, o que nos coube trazer hoje é o tema tempo de confiança. E eu inicio com essa passagem de Jesus, em que ele disse-lhes, onde está a vossa fé? Lucas 8, 25. Quando é que aconteceu isso? Certo dia, Jesus entrou no barco com seus discípulos, e é muito conhecida essa passagem, né? E disse-lhes, passemos para a margem do outro lado. E partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. E aí desce uma tempestade violenta, que vem sobre todo aquele lago, e o barco se enche de água, e eles começam a ficar com medo, achando que iriam morrer. Aí chegam até Jesus, despertam ele, dizendo, mestre, mestre, estamos morrendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se a bonança. Aí então Jesus pergunta-lhes, onde está a vossa fé? Eles, atemorizados ali, admiravam-se, porque aquele homem controlava os ventos e a água, eles lhe obedeciam. Enfim, essa tempestade aí estabelecer essa perturbação de ânimo dos discípulos. Até os mais fortes, né, ficaram desorientados ante a fúria desses elementos. Mas aí Jesus os socorre.
Mas ele pergunta depois: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Esse quadro sugere assim uma vasta ponderação assim de pensamentos. Vamos ponderar, né? Então, essa interrogação de Jesus, essa necessidade da manutenção da nossa confiança, né? Então, a gente tem que pensar e nós estamos vivendo um momento que talvez nós estejamos no meio do lago neste barco, no meio da tempestade e clamando pela ajuda de Jesus. E ele vem porque sempre ele está aqui para nos ajudar, sempre. Mas ele depois nos pergunta: onde está a vossa fé? E a nossa fé tem que ser uma fé raciocinada. Tem que ser uma fé que traga para todos nós o entendimento do que está acontecendo. Pelo menos que acalme o nosso espírito. E é sobre isso que eu quero falar para vocês hoje. É o que eu gostaria de estudar junto com vocês, e eu trouxe alguns elementos das obras básicas e de algumas obras complementares. Mas para nós começarmos, vamos lá. Vamos falar sobre essa terra que nós vivemos, planeta escola, né? Tem uma figurinha ali que vem bem demonstrar esse planeta escola que vivemos, né? O que temos que aprender neste momento? Estamos vivendo um momento difícil no nosso planeta Terra. O que temos que aprender, né? Uma coisa é certa, né? Que desde que nascemos estamos sempre em constante aprendizado. Não paramos. Está lá o bebezinho ali com seus bloquinhos, mas também durante toda a vida a gente vai aprendendo como adolescentes e depois mais maduros, enfim, a gente vem sempre estudando, aprendendo, não só nas escolas, mas a vida de uma forma geral. E a gente tem que ter essa certeza de que a sabedoria vem com a idade. À medida que nós envelhecemos, a gente hoje se dá conta de coisas que a gente fez quando mais jovens, e nós algumas vezes nos pegamos dizendo assim: ah, se eu tivesse o conhecimento que eu tinha, que eu tenho hoje, eu faria de forma diferente. Mas é bem isso, né? É bem isso. A vida está aí exatamente para nos trazer essas questões. E essa Terra, planeta escola, na verdade é um mundo de provas e expiações. Nós estamos ainda neste mundo que tem muitas dificuldades, muito sofrimento, muitas pessoas sofrendo, e às vezes a gente olha essas pessoas, quando a gente se depara só naquele momento, a gente fica se perguntando, mas por que ele sofre se é uma pessoa boa? Por que será que está sofrendo? Enfim, este é um mundo de provas e expiações, onde ainda o mal predomina sobre o bem. Mas nós temos vários lampejos de bondade. Isso é interessante. É um mundo que está também aprendendo, porque nós aprendemos e ele evolui conosco. Então, nunca pare de aprender, pois a vida está sempre disposta a nos dar lições. É o que nós temos que colocar em nossa mente, né? Se o mundo é de provas e expiações, eu tenho uma finalidade de estar aqui reencarnado. É essa, de aprendizado? Então tem que aproveitar todos os momentos, evoluir com cada etapa do meu crescimento. Estamos vivendo uma etapa de crescimento difícil, uma pandemia. Isso nos traz aí uma comoção de forma generalizada, mundial. É uma etapa do nosso crescimento. E traz grandes reflexões, não só a minha, mas de uma forma coletiva, onde começamos a nos questionarmos. E neste momento em que nós nos sentimos impotentes, não podemos controlar
essas coisas que estão acontecendo, aí nós dobramos os joelhos. O nosso orgulho cai por terra. E aqueles que muitas vezes não lembravam, agora lembram de Deus. E este é o momento. Este é um planeta de provas e expiações. E flagelos sempre existiram. Sempre existiram. Eu trouxe alguns só para a gente relembrar. A peste negra, né? Ou a peste bubônica. 75 a 200 milhões de pessoas morreram. E eu estou falando aonde houve pandemias. Porque se nós pegarmos no Wikipedia lá, a gente bota lá lista de epidemias, vocês vão ver que existe epidemias desde tempos remotos, que nós temos conhecimento. Depois nós temos a de cólera. Mais de 100 mil pessoas morreram. Muito mais, porque a cólera teve 4 etapas. Eu estou falando só da primeira, né? Então houve assim muito mais. Depois, em 1850, 1950, tuberculose, mais de 1 bilhão de pessoas morreram no mundo. Na Inglaterra, o pessoal colocava as camas no rio Tâmisa, ao lado do rio Tâmisa, para pegar a brisa, que a brisa era curativa. A natureza iria curar e curou. De 1889 a 1896, a primeira pandemia de influenza, mais de 1 milhão de mortes. 1896, a varíola, 300 milhões de pessoas. 1917, a gripe espanhola, 100 milhões de pessoas morreram. 1960 e até o momento ainda continua, né? Com HIV, mais de 30 milhões de pessoas morreram de AIDS. E agora 2020, que nós temos agora até o mês de abril, né? 132 mil pessoas. Não existe número alto e número baixo. E não estou aqui comparando números. Mas é importante que a gente entenda que essas pandemias sempre existiram e elas têm uma finalidade. E nós é que temos que entender o que Deus está querendo nos dizer. Na época de Allan Kardec, teve a pandemia de 1800 de cólera, e que ele colocou essas perguntas aos espíritos. Nós temos lá no Livro dos Espíritos, na questão 737, que ele pergunta com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores. A pergunta é simples. Por quê? Por quê? Para quê? Deus usa-se de flagelos. E a resposta deles, em uma pequena linha, diz tudo. Para fazê-la progredir mais depressa. Olha só que importante. Essa questão ela vai mais além, eles tocam em outros assuntos, mas aqui resume-se todo o sentido desse sofrimento. Então, a destruição, que é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos. É o que eles nos dizem, que em cada nova existência nós subimos um degrau na escala do aperfeiçoamento. Então, mas é claro que para você entender isso, é importante que você veja o objetivo disso, para que os resultados possam ser apreciados. Então, somente do nosso ponto de vista pessoal, não tem como nós entendermos esses flagelos, porque nós vamos qualificá-los sempre como um efeito de prejuízo que nos causa. Nós não podemos admitir isso. Nós acreditamos num Deus justo, bom, que não faz nada por acaso. As coisas não estão soltas. Há uma sincronicidade no mundo, no universo. Está aí os mundos que não se chocam. A Lua que não se choca com a Terra. Então, há uma sincronicidade do microcosmo ao macrocosmo.
Então, eles ainda nos dizem que são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem nas coisas. Então, ele quer que isso traga melhorias. E é verdade. Se nós analisarmos a história da evolução humana, nós vamos ver que naqueles momentos mais difíceis em que o mundo, que a humanidade passou, ela deu um salto em crescimento. E ainda eles dizem, além disso, para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, são melhorias mais rápidas. E é o que nós estamos vendo nas notícias que ocorrem a todo instante sobre a pandemia que estamos vivendo. Então, na questão 737, Kardec pergunta o porquê. Mas, tudo bem, flagelo. Então, Deus usa-se do sofrimento para que possamos progredir. Entendi. Mas será que isso é o suficiente? Será que não poderia se utilizar de outra coisa? E aí Kardec, inteligentemente, nos traz, na 738, outra pergunta. Para conseguir a melhoria da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Porque tudo bem que o sofrimento faça evoluir, mas não poderia ser de outra forma? Será que só podemos evoluir pela dor, pelo sofrimento? Aí Kardec nos coloca, né? Aliás, os espíritos respondem a Kardec. Pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Olha só. Nós temos essa condição, né? Mas, muitas vezes, nos esquecemos disso. O homem não se aproveita desses meios. A consciência, a lei de Deus, está gravada na consciência do homem. O que é certo, o que é errado? Basta ele perguntar para ele mesmo, porque a sua própria consciência vai lhe dizer. Então, ele não se aproveita dos meios, muitas vezes, para que ele consiga evoluir sem tanta dor. E aí vem essa questão de que muitas vezes se lhe atribui mal e injusto aquilo que consideraria justo e admirável, se lhe conhecesse a causa, o objetivo e o resultado definitivo. Então, como nós temos as nossas faculdades ainda restritas, não conseguimos, por vezes, penetrar nem alcançar os desígnios do Criador, apreciamos as coisas do nosso ponto de vista, dos nossos interesses provisórios e convencionais, que criamos para nós mesmos e que não se compreendem, que não se coadunam na ordem da natureza, das leis naturais. Porque nós inventamos as nossas leis, nós criamos as nossas situações de acordo com os nossos próprios interesses. Então, pesquisando assim a razão de ser e a utilidade de cada coisa, nós vamos verificar que tudo traz a marca da sabedoria de Deus. E se a gente se dobrar a essa sabedoria, mesmo com relação ao que ainda não nos seja compreensível, nós passaremos a entender melhor o que acontece conosco. Lá no Alcorão, e se usa muito como um chavão popular, né? Até alguns dizem que isso está na Bíblia, mas não. A gente costuma dizer assim, né? Nenhuma folha cai sem seu conhecimento, né? Sem que Deus assim o saiba, né? Isso está lá no Alcorão, na sexta suruta, versículo 59, que diz: nenhuma folha cai da árvore sem seu conhecimento,
e não há um só grão no seio da terra, ou nada verde ou seco que não esteja registrado no livro da vida. Ele sabe o que há na terra e no mar. Então, se Deus sabe de tudo, eu não posso considerar um Deus injusto, mau, que nos queira fazer sofrer por sofrer. Se existem outras maneiras em que eu possa evoluir, se a própria ciência, Albert Einstein já dizia que Deus não é mau, se a própria ciência hoje consegue comprovar Deus através das leis naturais e entende o mecanismo que Deus se utiliza, como nós, homens, ainda não conseguimos, muitos de nós, né, não conseguimos ainda entender esse processo de educação humana. Pois que nós recebemos dele essa inteligência. Somos o único ser na face da Terra com inteligência, capaz de descobrir as coisas, de entender as coisas. E ele diz que com o auxílio dessa inteligência é possível, pelo menos, atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais, de todos os sofrimentos. É possível. Basta que assim o queiramos. Até os flagelos têm uma utilidade para a ordem geral da natureza, como a gente viu. Então, é importante porque Deus deu a ele meios de lhes paralisar os efeitos. E olha que interessante, agora à tarde, hoje à tarde, eu estava estudando e recebi uma mensagem, e nós temos aqui no Brasil, né, um centro de pesquisas, onde desenvolveu um medicamento 94% eficaz contra o coronavírus. É um grande achado, um grande lançamento. Inclusive, tem pessoas dentro da nossa casa espírita que têm conhecimento com as pessoas que trabalham neste centro de pesquisa. A inteligência dos homens, né, e tem vários cientistas, pesquisadores, biólogos, enfim, de todos, é uma equipe multidisciplinar. Então, Deus está nos dando os meios de paralisar os efeitos. Olha que interessante. Tão importante isso, que os males a que se achamos expostos são, na verdade, um estimulante para o exercício da nossa inteligência. Várias coisas estão surgindo, não estou falando só da ciência. O brasileiro, os homens, de forma geral, no mundo todo estão se reinventando. E vão ter que se reinventar, porque as questões econômicas, as questões sociais, todas elas fizeram uma grande revolução. E é o que nós podemos entender como a dor é o aguilhão que impulsiona o homem para a frente na direção do progresso. Nós vamos sair deste momento muito mais fortalecidos. Teremos perdas, teremos dores, teremos desafios a serem enfrentados. Mas, com certeza, todos nós sairemos mais fortalecidos. Isso é a fé de acordo com a nossa inteligência, a fé raciocinada. É o entendimento das coisas que estamos vivendo de uma forma racionalizada, usando a razão. Porque, neste momento, o que está nos acontecendo nada mais é do que a execução da lei do progresso. Então, neste momento, quis ele sim que nós ficássemos sujeitos a essa lei. Que o progresso resultasse do nosso trabalho.
É com o trabalho que construímos a nossa própria história. Não a história material somente, mas a história do espírito. Da evolução moral do espírito, da evolução intelectual do espírito. Então, o progresso tem que ser resultante do seu próprio trabalho, a fim de que lhe pertença o fruto de tudo que ele faz. Assim lhe cabe também a responsabilidade do mal que, por sua vontade, ele pratique. Então, nós temos que entender que somos responsáveis em todas as situações. O erro está em pretender-se, em se achar, que a alma haja saído imperfeita, que haja saído perfeita das mãos do Criador. Quando, ao contrário, ele quis que a perfeição fosse o resultado de uma depuração gradual do espírito. É mérito dele mesmo. Então, o que ele vai alcançando é através dele mesmo. Assim, houve Deus por bem que a alma dotada de livre-arbítrio pudesse optar entre o bem e o mal, evoluindo de forma militante e resistindo ao mal. Então, essa é a grande jogada desse momento de aprendizado nosso. Nós temos que achar o nosso momento, a nossa oportunidade. E é o que aqui estamos fazendo, né? Vamos em frente. E nas provas morais, lá na questão 740, ele pergunta: não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por colocarem-no nas aflitivas necessidades? E aí ele nos responde que os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferece o ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, senão o domina o egoísmo. É um tratado essa resposta aqui dos Espíritos a essa pergunta de Kardec. Questão 740 do Livro dos Espíritos. Se me permitem, eu vou fazer um esquema aqui do lado para a gente acompanhar e entender melhor. Olha só. A meu ver, aqui nós temos duas situações. Uma é a ação. Você exercitar a tua inteligência, tu demonstrar a tua paciência e a tua resignação ante tudo o que está acontecendo. Porque é a vontade de Deus. Se nada cai sem que ele saiba, nem uma folha de uma árvore. Então, tudo que está acontecendo no plano Terra tem seu conhecimento. É a vontade dele. Se acreditamos num Deus justo e bom, ele não pode estar simplesmente nos castigando. Ele está nos ensinando. Porque o castigo, mesmo sendo castigo entre aspas, nós temos que entender como uma questão educativa, ele está para nos ensinar. Então, nós temos ali exercitar inteligência, paciência e resignação. Isso vai decorrer de desenvolver em nós sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. Isso está vinculado à nossa fé, meus irmãos. Ao manifestarmos esses sentimentos, que é exatamente que estamos aqui, no plano Terra, para aprendermos a amar o próximo. Tudo, Jesus nos disse isso, o maior mandamento que ele nos deixou foi esse. Então, se ele nos diz que amar ao próximo, tudo que ocorre conosco
está nos empurrando, está nos conduzindo, está nos ensinando a questão do amor ao próximo. Pare e pense. Tenho certeza que todos que estão nos assistindo já viram na mídia, a gente vendo ações de solidariedade, nós vemos grandes grupos que eram concorrentes se aliando, grandes bancos se aliando para trabalhar em prol do próximo. Pessoas se reunindo para darem comida para aqueles que não têm. Grandes empresas mudando as suas estratégias para poder auxiliar os seus colaboradores. Quando que nós veríamos isso? Quando? Se não fosse na adversidade que estamos vivendo hoje, certamente demoraria muitos séculos para vermos tal coisa. Mas como nós vimos no início, os flagelos têm essa finalidade de acelerar o processo educativo, acelerar o processo progressivo da humanidade. E para encerrarmos, se me permitem, eu vou trazer uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, número 40, tá? Que é exatamente o nome da nossa explanação de hoje. Tempo de confiança. E começa com Lucas, dizendo: E disse-lhes, onde está a vossa fé? Lucas 8:25. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade da manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para o trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguarde os discípulos naturalmente, oportunidades de luta maior em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, espere a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Pois bem, meus irmãos, fica a mensagem para hoje. Está aqui a nossa bibliografia, todo o material que nós estudamos e tiramos está aí. Fica também para aqueles que quiserem aprofundar o conhecimento. E para nós encerrarmos o nosso encontro de hoje, vou solicitar aqueles que queiram me acompanhar numa prece, na verdade, uma irradiação. Por todos nós, por todos os nossos lares, elevemos o nosso pensamento, agradecidos pela oportunidade, te rogamos, ó Senhor Jesus, que venha em nosso socorro neste momento. Estamos passando por dificuldades, estamos aflitos, como os teus discípulos, como os teus apóstolos, mas
próximos passaram aquela vez. Vem em nosso socorro, Senhor, pois te pedimos, reforce a nossa fé, nosso amor, para que possamos encontrar nelas a paz e a harmonia de que precisamos, a confiança no porvir, pois certamente dias melhores hão de vir. E aí te rogamos, Senhor, intua-nos, para que possamos, sim, através da nossa inteligência, do nosso conhecimento, também buscarmos formas de amenizar as dores dos nossos irmãos e a nossa própria. Que haja, sim, a solidariedade universal. Que a humanidade, a partir de agora, possa entender melhor qual o papel dela no plano Terra. E que o mundo só passará para a regeneração depois que todos nós, os homens, também passarem a amar mais o próximo, como a si mesmo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por estes breves momentos. Fica conosco e que o nosso lar possa receber a tua paz e a tua harmonia. Que assim seja.